E aí, vestibulando, finalmente já sabemos qual é o tema do Enem 2022 e eu preparei esse vídeo pra gente conversar tudo sobre o tema da redação e você tirar as suas dúvidas para saber se você fugiu ou tangenciou do tema, porque eu sei que esse é um medo de vários vestibulandos todos os anos. Eu sou a professora Raquel Lima, professora de redação e fundadora do Corredação, uma plataforma de preparação e estudos para a redação do Enem e de outros vestibulares. Inclusive, eu preciso te contar que lá na plataforma esse assunto do tema do Enem 2022 já tinha aparecido, então os alunos que se matricularam no Corredação já estavam super preparados para escrever sobre esse tema. O tema do Enem 2022 foi Desafio para a Valorização de Comunidades e Povos Tradicionais no Brasil. E uma coisa que você precisa ter na sua cabeça, se você não sabe disso, é porque você perdeu algum vídeo desse canal, então eu te recomendo se inscrever para não perder mais nada. Todo o tema da redação do Enem é um problema vivido pela sociedade brasileira e no caso desse tema não foi diferente. Existe aqui um problema que é exatamente a desvalorização de povos e comunidades tradicionais no território brasileiro. Então você sempre precisa partir desse ponto para construir o seu texto dissertativo argumentativo. Dentro da frase tema sempre tem eixos temáticos, que são palavrinhas muito importantes para compreender o tema, que você não pode deixar de falar sobre elas pelo menos uma vez na sua redação. Na frase tema do Enem 2022, os eixos temáticos são desafio para a valorização, ou seja, alguém não é valorizado. Quem não é valorizado? E aí vem o próximo eixo temático. Comunidades e povos tradicionais. Então, as comunidades e povos tradicionais não são valorizados. E Brasil, que é o contexto em que se dá toda essa discussão e é também o contexto que você vai precisar olhar para esse problema para discutir na sua redação, defender o seu ponto de vista, mostrar argumentos, mostrar propostas de intervenção e etc. Então, como eu já te disse, existe um problema que é exatamente a desvalorização de certos povos e comunidades tradicionais. Então, o primeiro ponto de partida que você precisava dar é exatamente entender que alguém não é valorizado e esse alguém são comunidades e povos tradicionais. Para entender o que são comunidades e povos tradicionais, você poderia ter lido o primeiro texto motivador, que ele era um texto informativo, ou seja, era um texto para te explicar o que são os povos e comunidades tradicionais. E nesse texto dizia que existem 27 comunidades oficiais e mais outras tantas que não são oficiais ainda, mas que existem e se sabe da existência delas. Dentro desse grupo de povos e comunidades tradicionais nós temos quilombolas, ribeirinhos, indígenas, quebradoras de coco e etc. Por isso, o maior risco que você corria era não falar sobre todas as comunidades e povos tradicionais. Por quê? Se você somente lesse essa frase tema, pode ser que você deduzisse que comunidades e povos tradicionais são apenas indígenas, porque eles são os povos originários que estavam no Brasil desde o início de tudo, então eu só vou falar sobre povos indígenas. E não, se você fez isso, você tangenciou o tema, infelizmente. E eu preciso te dizer, como professora e também como aluna, eu escrevi uma redação sobre esse tema e eu senti muita dificuldade de não tangenciar esse assunto, porque se você pega, por exemplo, o filme Tainá, que é um repertório que fala sobre uma menina indígena, eu preciso contextualizar essa situação trazendo de novo o fato de que eu estou falando sobre uma pessoa indígena, mas eu também estou trazendo essa discussão para comunidades e povos tradicionais. Eu precisava sempre fazer esse movimento para não limitar o tema, sempre tentando fazer esse movimento de abrir, porque existem muitos povos e comunidades tradicionais, tanto que nós não sabemos que existiam tantos, eu não sabia, imagino que você também não. Então, isso já mostra a desvalorização que eles sofrem, já que o desconhecimento é a maior prova de invisibilidade de um grupo. Mas, para te tranquilizar com relação a isso, se você está com medo de ter falado muito sobre as comunidades indígenas e ter tangenciado o tema, eu preciso te dizer que, para você tangenciar um tema, você precisa ter única e exclusivamente falado somente sobre comunidades indígenas, sem em nenhum momento ter citado povos tradicionais.
Se você, em algum momento da sua redação, citou povos tradicionais, comunidades tradicionais, você não tangenciou o tema. Fica tranquilo. Então, se você seguiu as nossas dicas aqui, principalmente a dica do nosso vídeo de introdução, você apresentou a frase tema repetindo essa frase tema. É necessário enfrentar desafios para a valorização das comunidades e povos tradicionais no Brasil. Se você fez isso, fica tranquilo porque você não tangenciou o tema. Um outro risco que existia era você fazer alguma afirmação que não condizia com a realidade. Em outro texto motivador, informava que existe o Ministério do Desenvolvimento Social, que é um ministério que prepara políticas públicas justamente para as comunidades e povos tradicionais. Então, não era possível, por exemplo, que você dissesse que é necessário criar um ministério, é necessário que o governo faça alguma coisa, porque ele não faz nada. Na verdade, o governo faz alguma coisa, mas o que ele faz não é suficiente. Você poderia ter falado sobre a negligência governamental, mas sem se esquecer que o governo já toma algumas medidas para tirar esse grupo da desvalorização e da invisibilidade, mas ele não saiu dessa posição totalmente ainda. Então, o que essa informação do Ministério do Desenvolvimento diz pra gente? Diz que você precisa ler os textos motivadores. Quando o tema do Enem é liberado, eu já não faço mais a prova do Enem, mas quando ele é liberado, de início, a gente só vê a frase tema e depois, conversando com os alunos, a gente vê os textos motivadores. Só lendo a frase tema, você tem uma interpretação. Depois de ler os textos de apoio, você tem outra interpretação. Então não basta você ler o texto, a frase tema e pensar, já sei, vou começar a escrever sem ler os textos motivadores. Os textos motivadores são o norte que você precisa para não fugir ou tangenciar o tema. Então, se você está com essa insegurança e acha que cometeu esse erro, você precisa ter um pouquinho mais de atenção e ler os textos motivadores, porque eles vão nortear a sua discussão e, na pior das hipóteses, se você não tiver algum repertório, algum argumento para falar sobre aquele tema, o texto motivador vai te dar alguma ideia. Outra informação que confirma essa posição do governo de quem já está fazendo alguma coisa para resolver o problema e tira de você o argumento de que o governo não faz nada pelas minorias das comunidades e povos tradicionais, é que já existe um projeto de lei, que é a Lei 4.839 de 2020, que obriga o poder público a tomar medidas públicas para especificamente esse grupo das comunidades e povos tradicionais. Então, esse projeto de lei já é o indicativo justamente do que os textos motivadores estavam tentando te dizer, que o governo já está tentando fazer alguma coisa, mas isso que o governo está tentando fazer ainda não é o suficiente, seja porque é recente o que ele começou a fazer, é recente esse olhar que o governo começou a lançar sobre esse grupo, seja porque precisam de mais medidas, precisa do apoio da população, enfim, precisa de outros agentes para mudar esse cenário. Agora me conta quais repertórios, argumentos e propostas de intervenção você usou no seu texto e aproveita para conferir aqui na descrição desse vídeo um modelo de redação sobre esse tema. E aí você vai conseguir comparar com a sua redação e ficar mais tranquilo. Se você tiver alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários que eu vou responder todas, tá bom? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Até logo!